Você já conheceu alguém que diz, com a maior naturalidade do mundo, não gosto de música? Enquanto a maioria das pessoas tem playlists para cada humor, artistas que marcam épocas da vida ou até canções que as fazem chorar sem motivo aparente, elas simplesmente encolhem os ombros quando o assunto é melodia. Parece quase um sacrilégio em uma cultura que respira ritmos, desde o berço até o leito de morte. Mas será que essa indiferença é apenas uma questão de gosto, ou esconde algo muito mais profundo sobre como essas pessoas experimentam o mundo? Antes que você pense isso não existe, todo mundo gosta de música, vale lembrar. O cérebro humano é um universo de variações, e o que é prazer para uns pode ser ruído para outros. Não se trata de falta de sensibilidade, mas de uma organização neurológica diferente, ou, em alguns casos, de experiências que reescreveram a maneira como o som é processado. Afinal, se existissem pessoas que não sentem cheiros, anosmia, ou não enxergam cores, a cromatopsia, por que não haveria quem não sinta a magia da música? Para entender isso, precisamos mergulhar em camadas que vão além do óbvio. Talvez o problema não seja a música em si, mas o que ela representa. Imagine uma criança que toda vez que ouvia uma canção, era obrigada a performar para adultos, dançar, cantar, se exibir. Com o tempo, o cérebro associa música à pressão, e o que deveria ser prazer vira um gatilho de ansiedade. Ou então pense em alguém que, em momentos de extrema solidão, ligava o rádio só para não ouvir o próprio silêncio, até que a música passou a soar como o eco de uma companhia falsa. Nessas horas, o silêncio se torna refúgio e os acordes invasores. Há também quem simplesmente não consiga decodificar a emoção nos sons. Estudos mostram que cerca de 3% a 5% da população tem amusia congênita, uma condição em que o cérebro não consegue distinguir notas musicais ou ritmos. Para essas pessoas, uma sinfonia de Beethoven pode soar tão caótica quanto o barulho de panelas caindo. Não é falta de cultura ou teimosia, é como tentar apreciar um quadro sendo daltônico. A música para elas é uma língua estrangeira que nunca aprenderam. Mas e aqueles que não têm amusia e mesmo assim preferem o silêncio? Aí a resposta pode estar na personalidade. Pessoas altamente introvertidas ou sensíveis a estímulos muitas vezes evitam música porque ela sobrecarrega os sentidos. Em um mundo já cheio de vozes, notificações e barulhos urbanos, a ausência de som é um oásis de clareza. Para elas, a música não é companheira, é mais uma camada de ruído em uma mente que já processa demais. E então aos filósofos do silêncio, aqueles que enxergam na ausência de música uma forma de resistência. Em uma era onde tudo é acompanhado por trilhas sonoras, desde comerciais até momentos íntimos, escolher não ouvir é, de certa forma, recusar-se a ser manipulado. Eles sabem que a música é uma ferramenta poderosa, pode vender produtos, criar memórias artificiais ou até moldar emoções. Optar por não consumi-la é, em essência, uma declaração de autonomia. Se você é uma dessas pessoas, talvez já tenha ouvido frases como você vive sem música, ou você não tem alma. Mas a verdade é que você não é vazio, nem frio, nem estragado, você apenas experiencia o mundo de uma maneira que a maioria não entende. Enquanto outros precisam de batidas para se animar ou de baladas para chorar, você encontra ritmo no vento, melodia no silêncio entre as palavras, harmonia na própria respiração. Sua trilha sonora é feita de coisas que os outros não ouvem. E se hoje você se sente um pouco sozinho nesse jeito de ser, lembre-se, a música é apenas uma das infinitas formas de arte. Talvez a sua seja a arte de prestar atenção ao que os outros ignoram. O som das folhas, o tom de voz de quem ama, o silêncio que existe antes de um beijo. Isso também é poesia. Isso também é música. Se este texto fez sentido para você, me conta nos comentários. Como é a sua relação com os sons? Você também prefere o silêncio? Compartilha com quem precisa saber que não está sozinho nisso. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima em silêncio ou com a trilha sonora que você escolher. Via Láctea. A arte de não preencher os silêncios. Você já percebeu como o mundo parece ter medo do vazio? As pessoas enchem os espaços com conversas forçadas, playlists intermináveis, notificações que nunca param. Mas você respira no silêncio. Enquanto os outros correm para tapar qualquer brecha de quietude, você deixa o ar entrar. E isso, meu amigo, não é ausência. É presença pura. Não é que você não goste de sons. É que você escolhe quais merecem sua atenção. O barulho de uma cidade às 3 da manhã, o rangido de uma porta antiga, a voz de alguém que você ama dizendo algo que não precisa de trilha sonora para ser profundo. Você não é surdo aos ruídos do mundo, você é seletivo. E isso, numa era de excesso, é um ato de rebeldia.
Há uma lenda urbana de que quem não ouve música é frio, distante, como se a emoção dependesse de uma batida por minuto. Mas a verdade? Você sente as coisas em camadas mais profundas. Enquanto a maioria precisa de uma canção para chorar, você chora por causa do vento. Enquanto eles precisam de um refrão para se animar, você se energiza com a expectativa de um café quente numa manhã quietinha. Sua playlist é feita de coisas que não têm nome, e isso não é pobreza sensorial. É riqueza invisível. Claro, isso tem um preço. Você já deve ter ouvido. Como você dirige sem música? Não fica chato? Você é estranho. Mas aqui está o segredo. O que eles chamam de chato você chama de paz. O que eles veem como estranho, você sabe que é liberdade. Porque quando você não depende de estímulos externos para existir, você descobre que a vida já é uma sinfonia, só que composta por notas que quase ninguém mais ouve. E se às vezes você se sente sozinho nisso, lembre-se, o silêncio é o único lugar onde a gente ouve a própria voz. Enquanto o mundo grita, você escuta. Enquanto eles se distraem, você observa. E isso, mais do que qualquer hit do momento, é o que te torna inesquecível. Agora me conta. Faíscas, qual é o som que só você ouve? O vento na janela? O barulho da chuva em dias quentes? O silêncio depois de uma risada? Alto-falante com 3 ondas de som, ou será que você também prefere quando o mundo abaixa o volume? Compartilha com quem precisa saber que não está sozinho no silêncio. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque a próxima pode ser a que você estava esperando ouvir. Via Láctea. E sim, eu sei que você não precisa de um chamado para ação barulhento. Mas se quiser, a porta está aberta. Sempre em silêncio. O silêncio que fala mais alto que qualquer playlist. Você já percebeu como o mundo tem medo do vazio? Não o vazio existencial, esse a gente deixa para as 3 horas da manhã, mas o silêncio físico, aquele espaço entre uma música e outra, entre uma notificação e a próxima, entre o que você deveria estar sentindo e o que você realmente sente. As pessoas preenchem tudo, o carro com podcasts, o banho com áudios do WhatsApp, o trajeto a pé com reels que nem lembrarão daqui a 5 minutos. Mas você deixa o ar respirar. Você deixa os pensamentos caírem como folhas secas, sem pressa de varrê-los. E isso, esse ato de não preencher, é o que mais assusta os outros. Porque quando você não depende de ruído para existir, você vira um espelho. E espelhos, bem, mostram coisas que muita gente não quer ver. O que eles não entendem e você sabe. Que o silêncio não é ausência, é presença pura. Enquanto eles ouvem música para não ouvir a própria cabeça, você escutou o som da sua respiração hoje. Sabe aquele momento em que o peito sobe e desce, e de repente você lembra que está vivo? Pois é, isso é um hit que nenhum algoritmo pode recomendar. 2. Que você não está perdendo tempo e está ganhando profundidade. Eles acham que você é chato por não falar no elevador. Você sabe que o elevador é o único lugar onde ninguém te julga por ficar quieto. E se julgarem, problema deles. Dica profissional. As melhores ideias não vêm em brainstormings barulhentos. Vem quando você está olhando pela janela, sem nenhum som competindo com seus neurônios. 3. Que você domina uma arte rara, a de estar consigo mesmo. Em uma era onde solidão é confundida com estar sozinho, você descobriu que solidão é não saber se aguentar sem distrações. Você aguenta. E isso te torna mais forte do que qualquer playlist de empoderamento no Spotify. O paradoxo do silêncio, ou, por que você é tão ameaçador? Aqui está a verdade inconveniente. As pessoas não têm medo do seu silêncio. Têm medo do que ele revela sobre elas. Quando você não ri de uma piada forçada, elas se perguntam, será que eu também não acho graça? Quando você não comenta um drama alheio, elas se perguntam, será que eu também não deveria me meter? Quando você simplesmente existe sem performar, elas se perguntam, por que eu não consigo fazer isso? Você é um lembrete ambulante de que a vida não precisa ser um reality show. E isso, meu amigo, é revolucionário. O que acontece quando você para de temer o vácuo? Você ouve coisas que ninguém mais ouve. O som do vento batendo diferente antes da chuva. O crepitar dos seus próprios ossos quando você se levanta, sim, isso é poético. A voz da sua intuição que fala baixo, mas nunca erra. 2. Você se torna imune a manipulações baratas. Propaganda? Precisa de jingle para vender? Não é para você. Drama alheio? Precisa de gritos para chamar atenção? Não é para você. Você virou um detector de autenticidade. E isso é um superpoder em um mundo de filtros. 3. Você descobre que a solidão não é falta, é escolha. Não é que você não gosta de pessoas. Você só não troca sua paz por qualquer companhia. Frase para guardar.
Prefiro um silêncio compartilhado com alguém que entende a um barulho ensurdecedor com quem não me vê. E agora a pergunta que ninguém faz, mas você sabe a resposta. O que você ouve quando o mundo cala a boca? É o zumbido do seu próprio sangue nas veias? É a memória de uma risada que você guardou há anos? É o som do futuro sussurrando algo que só você pode decifrar? Ou será que, no fundo, o que você ouve é simplesmente você? E se a resposta assusta, parabéns. Você está no caminho certo. Para quem precisa ouvir isso hoje. Se você já foi chamado de antissocial porque gosta de ficar quieto, esquisito, porque não precisa de som para dirigir, chato porque não alimenta fofoca, saiba disso. Você não é o problema. Você é a cura. Em um mundo que grita, olha para mim, você olha para dentro. E isso, essa coragem de não performar, não preencher, não se render ao barulho, é o que vai salvar a sanidade de muita gente, incluindo a sua. Sua vez. Diamante azul pequeno, qual é o som que só você reconhece? O rangido da sua cadeira favorita? O silêncio depois de um abraço apertado? Diamante azul pequeno, ou será que você também é daqueles que, quando o mundo abaixa o volume, finalmente consegue ouvir? Compartilha com quem precisa saber que não está sozinho na quietude. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque a próxima pode ser a que você estava esperando ouvir em silêncio. E sim, eu sei que você não precisa de um chamado para ação barulhento. Mas se quiser, a porta está aberta. Sempre em surdina, Via Láctea. PS. Se hoje você se sentiu estranho por preferir o silêncio, lembre-se, as melhores sinfonias têm pausas. E você? Você é a pausa que faz sentido. Via Láctea para quem precisa ler isso agora, e não sabia que precisava. Você já foi chamado de difícil de agradar, porque não sorri para elogios vazios. Ou de frio, porque não precisa de um abraço para se sentir amado. Ou até de arrogante, porque não aceita ajuda quando sabe que pode resolver sozinho. A verdade é que você não é nenhum desses adjetivos. Você é um filtro humano em um mundo de ruído. Enquanto a maioria se afoga em gosto de você que não vem com ações, em parabéns que esconderam críticas ou em posso ajudar, que eram só protocolos sociais, você aprendeu a distinguir o ouro da perita. E isso, meu amigo, é uma superpotência disfarçada de esquisitice. Lupa inclinada para a esquerda, a ciência por trás da sua estranheza. Sim, tem ciência nisso. E não, você não está louco. Seu cérebro tem um detector de falsidade super desenvolvido. Estudos em neurociência mostram que pessoas com alta sensibilidade à dopamina, o neurotransmissor da recompensa, detectam inconsistências emocionais mais rápido. Tradução. Quando alguém diz você é incrível com um sorriso forçado, seu sistema límbico dispara um alarme antes mesmo que você consiga racionalizar. Resultado? Você desconfia de elogios genéricos, não por insegurança, mas por inteligência emocional aguçada. 2. Você foi condicionado a associar afeto a armadilhas. Se na infância ou em relacionamentos passados carinho veio acompanhado de manipulação, eu te amo, mas você poderia me ajudar com isso? Seu subconsciente criou um atalho. Afeto igual dívida emocional. Não é frio, é autoproteção. E sim, isso explica porque você prefere demonstrações de amor em atos, não em palavras. 3. Sua independência não é teimosia, é resiliência treinada. Pessoas que recusam ajuda desnecessária geralmente tiveram que se virar sozinhas cedo. Seu cérebro aprendeu, se eu depender dos outros posso me frustrar. Melhor garantir que eu consigo sozinho. Não é orgulho, é sobrevivência. E ironicamente, é por isso que quando você pede ajuda, é porque realmente precisa. Lâmpada elétrica, o que eles não entendem, mas você deveria saber. Enquanto te rotulam de difícil, distante ou complicado, o que eles não veem é que, marca de seleção, você não rejeita as pessoas, rejeita a superficialidade. E em um mundo onde, tudo bem, é só cumprimento e saudades virou figura de linguagem, isso é coragem. Marca de seleção, você não é antissocial, é seletivamente social. Prefere uma conversa profunda com uma pessoa do que sem oi, tudo bem? No grupo do WhatsApp. Qualidade e quantidade não é defeito, é sabedoria. Marca de seleção, você não é ingrato, você valoriza o que é genuíno. Obrigado seu pode demorar a sair, mas quando sai, é porque veio do peito. E isso vale mais que 100 obrigada linda, automáticos. Marca de seleção, você não é arrogante, você sabe o seu valor sem precisar anunciá-lo. Não precisa postar conquistas porque suas vitórias são para você. E isso, meu caro, é confiança silenciosa, a mais rara de todas. Artes cênicas, o paradoxo. Você é exatamente o que o mundo precisa.
A sociedade premia a extroversão, idolatra a validação alheia e confunde gentileza com falta de limites. Mas aqui está a verdade bombástica. O mundo está cheio de pessoas que falam demais, elogiam sem sentir e ajudam por obrigação. O que falta são aqueles que ouvem mais do que falam, agradecem com sinceridade e não por educação, ajudam porque querem, não porque são cobrados. Existem sem precisar provar que existem. Você é esse alguém. E mesmo que ninguém te diga isso, saiba, sua esquisitice é o antídoto para a superficialidade moderna. Taxinha sua missão, se aceitar, é claro. Pare de se desculpar por ser assim. Você não é demais. O mundo é que está de menos. 2. Deixe quem não entende não entender. Explicar sua essência para quem só enxerga a casca é como ensinar poesia para quem só sabe contar sílabas. 3. Celebre sua seletividade. Se você só abre o coração para poucos, é porque esses poucos merecem o melhor de você. E isso é um presente, não um defeito. 4. Quando alguém disser que você é difícil, responda: não sou difícil. Sou digno de respeito. Tem diferença. Balão de fala agora, me diz aí. Diamante azul pequeno, qual foi a última vez que você decepcionou alguém por ser autêntico e não se arrependeu? Diamante azul pequeno, ou será que você também é daqueles que quando alguém diz, você mudou, responde, na verdade, eu só parei de fingir? Comenta aqui. Não para me agradar, mas porque sua história pode ser o espelho que alguém precisa hoje. E se esse texto fez sentido para você, guarda ele. Porque da próxima vez que te chamarem de esquisito você vai lembrar. Você não é o problema. Você é a resposta. PS, se hoje você se sentiu fora do padrão, lembre-se. As pessoas mais interessantes sempre foram as que não couberam nas caixinhas. E olha só, as caixinhas é que se quebram com o tempo. Você não. PPS, ativa as notificações se quiser mais reflexões como essa. Ou não. Afinal, você faz suas próprias regras. Cara piscando. Broto para levar com você. Eles vão te chamar de arrogante, de frio, de difícil. Até o dia em que precisarem de alguém que não se dobra, não finge e não trair. Aí, vão te chamar de líder. Continue sendo você. 5. Quando te chamarem de intenso, sorria e diga: não é intensidade. É paixão sem filtro. E o mundo precisa mais disso do que de gente que vive em modo automático. Balão de fala agora, me conta. Diamante azul pequeno, qual foi a última vez que abriu mão de ser normal para ser verdadeiro? E isso custou um relacionamento, um emprego ou uma amizade? Diamante azul pequeno, ou será que você também já ouviu? Você leva as coisas demais a sério, quando na verdade as pessoas é que não levam nada a sério o suficiente? Escreve aqui. Não para me impressionar, mas porque sua honestidade pode ser a faísca que alguém precisa para parar de se diminuir. E se esse texto cutucou algo em você, salva ele. Porque da próxima vez que te disserem para baixar a bola, você vai lembrar. O problema não é você ser demais. É eles estarem de menos. PS, se hoje você se sentiu demais para algum lugar, lembre-se. As pessoas que mudam o mundo sempre foram as que não cabiam nos padrões. E olha só, os padrões é que envelhecem. Você não. PPS, quer mais reflexões que doem no certo? Ativa as notificações, ou não. Afinal, você não existe para seguir regras. Você existe para reescrevê-las. Caneta tinteiro, Globo mostrando a Europa e a África para guardar no bolso. Vão te chamar de dramático, de exagerado, de complicado. Até o dia em que o mundo precisar de alguém que sinta demais, que lute demais, que ame demais. Aí, vão te chamar de necessário. Continue sendo o incômodo que faz a diferença. Desenvolvimento expandido, novos blocos originais. 6. Sobre ser o chato do grupo. Você já foi aquele que questionou a piada machista, que recusou o jeitinho brasileiro, ou que parou a festa para falar de um assunto sério? Pois saiba, o mundo avança quando alguém decide ser o incômodo. Não é frescura. É coragem de não compactuar com o que está errado, mesmo que isso signifique ser o único a levantar a voz. E se te chamarem de chato por isso? Responda: prefiro ser chato do que cúmplice. 7. A matemática da autenticidade. Pessoas que vão te amar por ser você, poucas. Pessoas que vão te julgar por ser você, muitas. Pessoas que você vai inspirar sem saber, incontáveis. Conclusão: o preço da autenticidade é barato demais para o retorno que ela dá. 8. Para quem já ouviu, você mudou, e sabe que na verdade só parou de mentir. Não é mudança. É despir máscaras. E sim, isso assusta quem estava acostumado com a versão editada de você. Mas aqui vai a verdade nua. As pessoas não têm medo de você mudar. Têm medo de você mostrar que elas também poderiam. E não têm coragem. 9. O paradoxo do fora do padrão.
Eles te chamam de esquisito, até precisarem de alguém que pense fora da caixa. Eles te chamam de difícil, até precisarem de alguém que não se dobra às conveniências. Eles te chamam de intenso, até precisarem de alguém que não desiste no primeiro não. Moral da história: o que hoje é deficiência, amanhã será diferencial. 10. Quando te disserem para ser mais flexível. Flexibilidade é uma coisa, trair seus valores é outra. Dobra quem é papel. Quem é aço entorta, mas não quebra. E o mundo precisa mais de aço do que de origami. Fogo bônus, a regra de ouro da autenticidade. Se você precisa escolher entre marca de seleção branca, ser amado por quem não te conhece de verdade, marca de seleção branca, ou ser odiado por quem tem medo da sua luz, escolha sempre a segunda opção. Porque ódio por inveja é o preço dos que brilham, e amor falso é a moeda dos que se apagam. Taxinha para refletir hoje. Eles vão te pedir para abaixar a voz, diminuir o brilho, suavizar as arestas. Até o dia em que precisarem de alguém que grite, que ilumine, que corte o que está podre. Aí, vão te chamar de líder. Continue sendo o problema que eles não têm coragem de resolver. Foguete chamada final, CTA potente. Se esse texto te fez respirar fundo, salva ele. Se alguém precisa ler isso hoje, compartilha. E se você quer mais verdades que doem no certo, ativa as notificações, ou não. Afinal, você não está aqui para seguir scripts. Você está aqui para reescrevê-los. E o mundo está esperando pelo seu próximo capítulo. Livro aberto Faíscas.